Olá, vamos para mais uma aula sobre difração. A gente vai ver nessa aula as redes de difração, né? A gente já viu praticamente agora a gente vai ver a aplicação do que a gente viu nas últimas videoaulas, né? A gente viu lá como que acontecia quando se tinha múltiplas fendas, né? Como que ela se comporta, qual tipo de figura que mostra. Então a aula de agora, a videoaula de agora, ela vai trazer a aplicação dessas redes, né? Como que hoje a gente pode usar a difração. Então a gente vai ver desde explicar alguns fenômenos da natureza, né, até prática, onde que é usado, como que é usado e assim por diante. Vamos para o quadro. Bom, então algumas coisinhas não é nada novidade para vocês, né? Que a gente acabou, quer dizer, eu acabei de gravar, né? Vocês, eu não sei se já assistiram, mas nessa semana, a última videoaula, a gente fala exatamente disso, de o que acontece quando a gente aumenta o número de fendas, né? Então a gente viu que os máximos eles permanecem na mesma posição, mas o que vai acontecendo? Eles vão ficando cada vez mais estreitos e agudos, né? E veja, quanto mais estreitos e agudos eles ficam, a gente pode aumentar a nossa precisão da posição dos máximos principais. Opa! Caiu a caneta aqui. Então, quanto mais estreito que ele vai ficando, mais a gente consegue visualizar e saber exatamente a sua posição. Porque veja, se a gente vai usar na ciência, vai usar para detectar algum tipo de comprimento de onda, a gente vai querer uma precisão grande, né? Então a gente aumenta o nosso número de fendas, certo? Então por isso, né, a gente quer um comprimento de onda determinado com precisão. Esse tipo de conjunto de fendas a gente chama de rede de difração. O que é uma rede de difração? Rede de difração é um conjunto com um número grande de fendas paralelas, né? É o que nós estudamos. A gente vai ter agora um monte de fenda, todas com a mesma largura, todas a uma distância d entre os centros. Então, qual que vai ser a largura da tua rede de difração? Vai ser n, o número de fendas, vezes d. Tá? A primeira rede de difração foi feita pelo Fraunhofer, desculpem, desculpa por Fraunhofer também. E vejam, por isso que a gente até usa, né, a difração de Fraunhofer é homenagem a ele. E ele fez a primeira rede com fios muito finos, muitos fios muito finos, né? E aí o espaçamento entre os fios eram a fenda, né? Também o termo fenda, às vezes vocês vão escutar por ranhura ou linha, né? Uma rede de difração com número de linhas tal. Ranhura geralmente também se usa muito para difração por reflexão, que a gente vai ver daqui a pouco, né? Então são outros termos que vocês podem ouvir sobre fendas, né? Sobre redes de difração. Então aqui está o desenho de uma rede de difração, que não é nenhuma novidade para vocês, né? O que acontece? Nós temos a luz chegando e você vai ter várias fendas, né? Separadas uma distância d, que é onde que é d, ó, do meio dessa, do meio daqui até o meio daqui, né? Cada uma com a sua largura. Bom, então observe que uma rede real de difração pode ter milhares de ranhuras, né? A distância d a gente chama espaçamento da rede, tá? E aí, claro, que a gente vai estudar aqui para a gente ver e também é considerado a condição de Fraunhofer, né? Quer dizer, não é que é uma aproximação, mas você faz um conjunto que leve para esta condição, né? Então, o teu conjunto é montado para essa condição. Bom, algo que não é nenhuma novidade para vocês, toda vez que a diferença de caminho d seno θ, quem que é d seno θ? É a diferença de caminho entre esta fenda e esta fenda aqui, e que também é a diferença desta fenda com essa aqui, e assim por diante, porque elas são todas iguais, né? Toda vez que a diferença de caminho for d seno θ, for igual a um comprimento inteiro de onda, nós temos uma interferência construtiva, então nós vamos ter um máximo, né? Então lembro que esse m aqui ele vai ser 0, mais ou menos 1, mais ou menos 2 e assim por diante. Bom, então vamos lá. O que acontece quando
essa nossa rede, quando ela é iluminada por uma luz monocromática. No caso aqui, representado no desenho vermelho. Né? O que acontece? Você vai ter uma figura com linhas agudas, né? Porque, veja, milhares de fendas, muitas fendas. O que a gente vai acontecer? Lá no zero, nós vamos ter uma interferência construtiva, m igual a 1, né? E a gente vai ver linhas finas desta cor aqui. Né? Então, a gente vai ver linhas finas bem definidas, e a gente consegue ver pela posição do M1, do M2, a gente consegue descobrir qual é o comprimento de onda. Porque vejam que o comprimento de onda, tá ali a nossa equação, né? T seno θ é igual a M lambda. Então repare que se a fenda tem a mesma espessura, a mesma largura de fenda, né? Ou lambda sobre D. Então, quanto maior o teu comprimento de onda para o primeiro M, maior vai ser o ângulo. Então, se eu tivesse um comprimento de onda agora maior que o vermelho, né? Não sei qual, mas ele vai estar por aqui assim, por exemplo. Né? Agora veja que no M igual a zero está todo mundo junto, certo? Bom, então se a gente lança uma luz monocromática na nossa rede, esse é o espectro que a gente vê. Agora, se agora a fenda é iluminada por uma luz branca, olha que legal. Né? A luz branca ela é composta por várias cores, cada um com seu comprimento de onda. E de novo, olha lá, ó, D seno θ é igual a m lambda. Então, o nosso seno, eu vou chamar assim, ó, seno de θ lambda, né, vai ser m lambda sobre D. Então, quanto maior o teu lambda, maior vai ser o teu seno θ. E maior vai ser o teu ângulo. Então, olha que legal. Quando você ilumina uma rede de difração com luz branca, por que no M igual a zero a gente vê branco? Não vai ficar esperando a resposta, vocês não vai vir, né? Mas vocês já devem ter respondido aí. Porque no M igual a zero, todos os comprimentos de onda chegam juntos. Né? O seno de θ igual a zero, então todos os comprimentos de onda chegam nesse mesmo ponto. Então, se era branco, vai continuar branco. Agora veja que no M igual a 1, quem é o menor comprimento de onda? O violeta, que está por aqui assim. Quem é o maior comprimento de onda? O vermelho, que está por aqui. Né? Então, por quê? Porque quanto maior o comprimento de onda, maior vai ser o ângulo. E repare, lembra que a gente viu no final da videoaula passada que quanto mais maior o M, mais largo ia ficando? Aqui a gente está vendo, né? Vai ficando mais largo e um pouquinho menos intenso. Por que vai ficando menos intenso? Porque observe que a energia que chega tem que ser a mesma, né? Então, se ele está ficando um pouco mais largo, a energia é a mesma, então você vai ver um pouquinho menos claro, né? Então, às vezes vai ter um problema, porque se este azul aqui não tiver um espaçamento suficiente, a gente pode começar a se misturar as ordens, M1 igual a M2. Isso pode acontecer, né? Nesse caso aqui, não. Tá? Então, o que eu quero chamar a atenção para vocês? Primeiro é ver que no centro todas as cores chegam junto, então a gente vai continuar vendo branco. Né? Agora, no M1, a gente já começa a ver quem tem o menor comprimento de onda vai começar a aparecer antes, e assim vai sucessivamente. Tá? E outra coisa que é legal é que quanto ordens maiores, você vê larguras maiores. Bom, então vejam que para a gente conseguir ter um desvio substancial, ou seja, para a gente conseguir enxergar as cores separadas, como a gente viu ali, né? O espaçamento, o D, né? A distância entre as fendas, tem que ser da ordem de lambda. Por quê? Porque se ele é da ordem de lambda, essa divisão aqui ela é sensível para o seno. Imaginem que o D é muito, muito grande. Se o D é muito, muito grande, lambda D vai dar muito pouca diferença no nosso quando a gente vai fazer o ângulo. Né? Você fazem o teste.
Faz um teste. Pega a calculadora e faz assim, ó. Vai lá, pega a calculadora, calcula o arco seno de 200 por 300, e aí calcula o arco seno de 250 por 300, certo? Vocês vão ver uma diferença do ângulo ali, né? Agora, se fazem a mesma, pega 200, faz por 3.000 e faz lá 250 por 3.000. E observem o ângulo que vocês vão ter, tá? E aí, por isso. Então, depois eu quero ver a resposta que vocês fizeram ali, se vocês entenderam. Me mandem no e-mail lá para eu saber, tá? Bom, algumas redes de difração costumam ter 100 fendas por milímetros. Então, quando você vai olhar, essa rede de difração é de 100 fendas por milímetro, ou é de 2.000 fendas por milímetro, o valor da distância entre as fendas é sempre o inverso do número de fendas. Né? Porque a distância entre elas, né, o ND, lembram disso? Né? O número de fendas vezes D. Então, se eu tenho uma rede de difração de 1.000 fendas por milímetro, né, então a distância vai ser 1 sobre 1.000 milímetros, ou seja, 1.000 nanômetros. Né? Essa é boa para a gente ver a dispersão da luz, por exemplo. Bom, então a rede a gente pode ter isso que a gente está vendo, era uma rede de transmissão, né? Ela é de difração e a transmissão. Por quê? Porque a luz chega na rede, ela difrata, né? E ela é transmitida e ela vai lá sofrer interferência lá no anteparo. Mas a gente pode ter uma rede de reflexão, ou seja, a luz bate e volta. Mas veja que ela bate num lugar onde você tem muitas ranhuras. E aí você também vai ter o fenômeno da interferência quando chega até nós, ou chega num anteparo, essa volta. Né? Então veja, o que é a rede de reflexão? A gente não vai entrar muito a fundo, né? Mas a gente vai entender isso porque é o que a gente vê muito na natureza. Então é o conjunto de sulcos ou saliências, né, sobre uma tela refletora. O que esses sulcos e saliências, né? O que sulcos são? Linhas, né? Que a gente cava ali, né? E o que isso vai causar? Se isso for muito pequeno, isso vai causar diferença de caminho nas ondas que refletem e isso a gente vai ter interferência, né? Então vejam que a luz refletida na forma de máximos em ângulos que a diferença de fase entre dois sulcos, né, ou saliências, ou seja, entre duas, vamos dizer assim, aqui eu vou representar melhor, né? Então você vem aqui, né? Opa. Ó, aqui então nós vamos colocar dois sulcos, né? Aqui 2 sulcos, ou então eu posso ter 2 saliências. Né? Então essa superfície é reflexiva. Então, quando eles batem, né, aqui e aqui voltam, você vai ter uma diferença de caminho. Né? Ou então, né, você vai ter uma diferença de caminho e você vai ter interferência construtiva ou destrutiva. A gente vai ter a figura de difração. Né? Porque interferência e difração é tudo a mesma coisa. Então reparem que quando, né, de novo, né, a luz refletida forma o máximo ângulo em que a diferença de fase para ondas refletidas em dois sulcos ou saliências adjacentes são múltiplos de 2π. Né? Então, porque veja, aquele sulco, aquela tua saliência, vai ser agora o teu emissor de onda. Né? Bom, quando a luz incide perpendicular sobre uma rede de reflexão espaçamento D, né, o ângulo de reflexão que ocorre os máximos é a mesma equação que a gente tinha. Né? É a mesma equação, vale igualzinho para o espaçamento de fendas. Interessante, né? E agora exemplos na natureza, por exemplo, a borboleta. Né? Quando você vai olhar a estrutura da borboleta, neste primeiro exemplo, nessa primeira borboleta aqui, você repara que tem várias pequenas frestas, né? São pequenos sulcos na forma que vai ter uma rede de reflexão. Dependendo do ângulo que você olha a borboleta, você vê uma diferença de cor, porque dependendo
o ângulo que você está vendo, você vai ter, né? Porque ela está refletindo qual luz? A luz branca que chega nela. Né? Então, dependendo do ângulo que você olha, você vai ver a construtiva da azul, da vermelha, ou da amarelo e assim por diante. Né? Então, os comprimentos de onda e as cores são predominantes, refletidas ao olho observador. Varia. Claro, né? Porque se está formando uma figura de difração lá vermelho, amarelo e assim por diante, cada ângulo vai ter uma interferência construtiva. Né? Observe que já essa outra borboleta aqui, né, a gente tem essas saliências, também é por reflexão. Né? Então, por isso que forma esse azul bonito, porque num ângulo específico deve potencializar a interferência construtiva para o azul e destrutiva para as demais cores, certo? E aí por isso que a gente acaba vendo azul. Isso vai depender o quê? Da distância entre essas saliências da borboleta. Né? Outro exemplo que a gente vê no nosso dia a dia é o CD, hoje menos, mas o CD, o DVD, o Blu-ray, né? O que acontece? Os DVDs, os CDs, eles são feitos com pequenas reatrâncias com profundidade de 1 milímetro, de 1 micrômetro, 0,1 micrômetro, 0,1 micrômetro, né? E aí o espaçamento entre, ou seja, você tem o espaçamento radial aqui, ó, né? Assim, ó. Tá, esse ferrou aqui, né? Tá, vamos deixar 2 então. Dentro dele, vocês vão esse espaçamento entre essas duas linhas circulares é mais ou menos de 1,6 micrômetros. Dentro dele, entre esse espaçamento, você vai ter montinhos e buracos, porque quando o teu laser passar ali, ele vai ler 0 e 1. Então, quando tem um montinho, ele lê 0. Quando tem um buraco, ele lê 1, né? Porque ele bate e volta. Então, vejam que o fenômeno de ver o CD colorido, ele tem todo a ver com a difração. É a difração que está fazendo isso. Mas o funcionamento dele não se baseia na difração. A difração acaba sendo uma consequência do desenho para ele fazer funcionar. O que eles querem quando você grava um CD, na tua trilha ali, você vai colocar montinho ou buraco, montinho ou buraco. O montinho é 0, o buraco é 1, por exemplo, ou o contrário. Então o teu laser bate, volta e diz, opa, aqui tem um buraco, então aqui é 0, aqui tem 1. E ele vai fazendo isso e isso vai transformando em dados. Tá? Só que para você caber muito, você acaba fazendo distâncias cada vez menores. E aí você vai tendo o quê? O fenômeno de difração acontecendo quando você pega um CD, um DVD e fica olhando ele, né? E aí o que acontece? Às vezes pode até atrapalhar o aparelho, o fenômeno da difração, porque você vai lá, você vai ter vários máximos acontecendo. Então, geralmente, os aparelhos DVD, CD, Blu-ray, eles trabalham para pegar sempre o máximo central. Né? Então, já que vai ter a difração, então pega o máximo central, que está bem concentrado, intensificado. Tá? Então, vejo que o aspecto da reflexão do disco é apenas um efeito paralelo esteticamente agradável. Então, ele diz, não, vamos bolar o CD. Às vezes acontece esse erro. O pessoal pensa, graças à difração que se fizer bolar o CD. Não, não é isso, né? O CD funciona de outra ideia, mas devido à característica para funcionar essa outra ideia, a gente vê o fenômeno da difração, tá bom? Basicamente é essa a ideia, tá? Então, qual a diferença do CD normal, do Blu-ray ou do DVD? É que você vai usar lasers mais finos, então você consegue ter distância entre essas linhas radiais menores, tá? E aí, claro, você vai ver novos padrões de interferência. Então, se você pegar um CD, um Blu-ray e um DVD e ficar mexendo, você vai vendo difração diferente, né? Padrões de difração diferentes. Então, um exemplo aqui que nós temos, né? Vou fazer um exemplo numérico. Ele diz o seguinte, olha, os comprimentos de onda da extremidade do espectro visível, então ele vai ser violeta, 400 nanômetros, né? Então bem próximo dos últimos, né? 400 nanômetros violeta, e o vermelho, 700 nanômetros.
Então, ele diz, olha, tem esses dois espectros, o primeiro e o último, né? E aí, calcule a largura angular do espectro visível de primeira ordem produzido por uma rede plana com 600 fendas por milímetro, quando a luz branca incide perpendicularmente sobre a rede. Então, ele quer saber o quê? Ele quer saber aonde que vai estar o violeta, aonde que vai estar o vermelho, né? Para a primeira ordem. Então, depois a gente volta para B, tá? Então, para a primeira ordem, M igual a 1. Nós precisamos achar o nosso D. O D vai ser 1 sobre 600. 1 sobre 600, até vamos colocar aqui, né? Isso aqui, milímetros, certo? Então, 1 sobre 600 milímetros, eu já coloquei em nanômetros. Por que eu já coloquei em nanômetros? Porque os nossos lambdas, eles são da ordem do nanômetro, né? Então, eu já coloquei em nanômetro. Bom, vejam, aqui eu que fiz, então, não é assim que vai estar, são linhas retas, como a gente viu lá, né? Mas era mais rápido eu fazer com a caneta nessas cores, desse jeito aqui. Então, o que a gente quer descobrir? Aonde que vai estar o nosso violeta para o M igual a 1 e aonde que vai estar o nosso vermelho para o M igual a 1, tá bom? Então, agora a gente já tem nosso D. Então, para M igual a 1, olha só, essa cor eu não sei como ficou, mas eu quis pegar o violeta, né? Então, para M igual a 1, o D nós calculamos, nós vamos saber aonde que está o ângulo, né? Então, basicamente, aqui entra o 1, o lambda do violeta, então já está em 400, aqui já está em nanômetro. A gente vê que o primeiro, né, o violeta, ele vai estar num θ igual a 13,9, né? Então, aqui é o ângulo lá com o meio da tua fenda, da tua rede, vai ser 13,9. Se a gente faz as mesmas coisas para o violeta, para o vermelho, né? Então, o D é o mesmo. Agora, a ordem é 1. O lambda é o complemento do vermelho. A gente encontra a posição do vermelho num ângulo de 24,8. E a gente esperava, né? Esperava que ele estivesse depois do vermelho, do violeta, obviamente. Bom, e essa diferença angular entre o vermelho e o violeta é de 10,9 graus, certo? Isso para a primeira ordem. Agora vamos voltar para a letra B. A letra B pergunta, olha, o espectro de primeira ordem e segunda ordem se sobrepõem? E os espectros de segunda ordem e terceira ordem? As respostas dependem do espaçamento da rede. Então a pergunta é o seguinte: pode acontecer que o nosso vermelho ele está tão afastado aqui, com um ângulo tão grande para cá, que ainda não acabou o espectro de primeira ordem e já começou o espectro do violeta de segunda ordem e eles acabam se sobrepondo. Tá? Então essa é a pergunta, essa é a questão. Então vamos analisar aqui. Então para o violeta, o que nós temos? A posição do violeta para a primeira ordem é aquele ângulo que nós calculamos, 13,9. Para a segunda ordem, 28,7. Para a terceira ordem, 46. Certo? Para o vermelho, o que nós temos? Para a primeira ordem, 24,8. Para a segunda ordem, 57,1. Veja, só calculei. Não estamos analisando ainda, só calculei. Agora vamos observar aqui. O ângulo do vermelho para a primeira ordem é, primeira ordem, 24,8, né? Então, observe que aqui está o branco, olha só, aqui está o branco. Ah, nem precisava, né? Aqui está o branco, aqui está o M1. Então, observe que o violeta, o primeiro violeta do M2, né, da segunda ordem, o primeiro violeta acontece em 28,7, certo? E o último, né, então aqui é 28,7. E o vermelho da primeira ordem acontece em 24,8. Então, acontece aqui. Ótimo. Não se sobrepõe. Perfeito. Né? Terminou o vermelho, nós temos
um espaço vazio de interferência destrutiva, e aí a gente vai ter o nosso violeta aqui. Beleza. Agora vamos ver o próximo. Olha, o terceiro violeta, né, o M igual a 3, o violeta de terceira ordem, vamos pegar aqui, ele acontece em... Até vamos copiar e levar para lá para não ficar... Acontece no ângulo de 46. Porém, o vermelho na segunda... de segunda ordem... Opa! Aconteceu tudo aqui. Né? O vermelho de segunda... Alguém ficou para lá. Só um pouquinho. Tá, agora fechou. Então, observe que o vermelho de segunda ordem, ele vai estar em 57,1. Então, olha só. Então, branco, que agora ficou vermelho, né? Então, branco. Primeira ordem. Segunda ordem do violeta, beleza. A terceira ordem do violeta vai acontecer aqui, ó. Mas observe que a segunda ordem do vermelho, que começou, né, a segunda ordem que começou aqui, ó, do vermelho é aqui atrás. Então, vejo que a terceira ordem do violeta já acaba se sobrepondo com as demais cores aqui. Então, o vermelho de terceira ordem que acaba, né, se tivesse, ia estar por aqui. E assim por diante. Então, há uma superposição. Agora a pergunta, essa superposição dá para evitar mudando o tamanho de fenda? Não, não dá, né? Porque veja que o tamanho de fenda entra igual para todo mundo. Então você não consegue evitar, né? Então não tem como. Bom, para a gente finalizar agora, é algo muito importante, que são duas coisas. Que primeiro é o espectrômetro de rede, que é esse equipamento que é usado para você tirar informações de espectros de difração, né? E depois os poderes de resolução, que é até um complemento do espectrômetro de rede. Tá? Então, o que é um espectrômetro de rede? São redes de difração amplamente para estudar o espectro de uma fonte de uma luz emitida. Né? Essa luz pode ser a luz de um material, de um átomo, né? Um material de laboratório, ou pode ser uma luz captada do espaço para você identificar comprimentos de ondas que vêm, por exemplo, das estrelas e assim por diante. Né? Então a gente escuta dois tipos de nome, né? Espectroscopia ou espectrometria. Tá? Mas basicamente é o que? A luz ela vai incidir sobre uma rede de difração de espaçamento conhecido, né? Ela vai sofrer a dispersão, ela vai se separar, né? Devido à difração, e vai formar um espectro. Né? Então você olha o espectro dessa luz formada, e aí através dos ângulos que você vai lá mede da posição de cada máximo, você obtém o comprimento de onda do material que você está analisando. Né? Então veja que, claro, que nessa técnica a ideia é utilizar uma rede com muitas fendas. Por quê? Porque se tem muitas fendas, os teus máximos vão estar muito bem definidos, vão estar bem fininho, você consegue achar a posição perfeita deles, e quanto melhor você acha a posição deles, mais informação você tem sobre o comprimento de onda, né? Então aqui tem um duplo exemplo, mas na verdade que eu quero discutir a complementariedade dos dois, né? Então vejam, olhe primeiro este aqui, esse espectrômetro aqui. Então, primeiro, né, a luz que vem de um telescópio, ela chega por vias de cabos de ótica que não está aqui desenhado. Tá? Eu estou lendo aqui para a gente ir passo a passo. Então, vem a luz do espaço, né, captada por um telescópio. Tá? Essa luz que é captada por um telescópio, ela é jogada no espelho côncavo para que ela saia em todas paralelas. Então a luz vem do espaço, bate no espelho côncavo, ela sai toda paralela. Aqui, ó, está a nossa rede de difração. Essa luz que vem lá do espelho passa pela nossa rede de difração, né? E é claro, nós vamos precisar um esquema de lente para convergir, né? Porque a gente vai querer os raios vindo todos paralelos, tal.
Então, o espelho côncavo reflete a luz para um foco. Você tem mais um espelho aqui, né? E a gente vai ter um detector eletrônico com uma câmera que registra o espectro. Certo? Então, veja. Você conhece a tua rede e você está captando tudo que vem do espaço. Tudo que vem do espaço ali passa para a tua rede de difração e gera um padrão de interferência. Né? Gera um padrão de difração. Você tem lá teu espectro lá. O que acontece? Acontece que agora nesta outra figura é o que a gente também faz, né? A gente vai lá em paralelo faz no laboratório. Você pega lá a luz, uma fonte de luz de um material, por exemplo, de algum átomo, alguma coisa assim. Você vê qual é a luz que esse átomo está emitindo, né? Essa luz vai passar pelas lentes, vai passar por uma rede de difração, e aqui está o lugar que você vai olhar ou vai registrar na tua câmera CCD e assim por diante. E aí o que acontece? Você vai lá, olha lá a luz gerada pelo sódio. O sódio vai dar um espectro de difração. E aí você compara a informação que você veio do espaço com o espectro do sódio. Você, opa, aquela estrela está emitindo sódio. Legal, né? Ou seja, você vai ter luz oriunda de diversas interações atômicas que você vai conhecer e você vai gerar espectros de difração que depois você vai comparar, por exemplo, com algo que vem do espaço ou por algo que você criou, né? Não sei, algum dispositivo. Então você vai ter algo como comparar, né? Então é muito bom, é uma técnica utilizada há muito tempo e ainda muito utilizada. Tá? Essa é a ideia. Mas vejam, para você ter algo novo, você vai ter que ter uma boa distinção de ondas, né? Porque às vezes as ondas elas vêm todas juntas ali e tem um comprimento de onda tão sensível, então você precisa ter uma boa resolução. Então o que é uma boa resolução? Tá? Primeiro, uma boa resolução é quando você consegue separar dois comprimentos de onda ligeiramente diferentes. Né? Então, o que é o poder de resolução cromático? Né? O poder de resolução do teu equipamento, ele descreve a capacidade do espectrômetro, do teu equipamento, distinguir a diferença entre dois comprimentos de onda próximos, lambda e lambda linha. Então, quem que vai ser lambda linha? Lambda linha vai ser o comprimento de onda lambda mais um delta lambda muito pequeno. Então, se o teu espectrômetro é bom, você consegue ver, opa, se ele é ruim, você vai dizer assim, opa, aqui eu tenho só um comprimento de onda lambda. Mas na verdade não é um só, é uma mistura de lambda e um outro comprimento de onda lambda mais lambda linha. Desculpa, mais delta lambda ou lambda linha. Então você tinha dois e está achando que tem um só. Mas é o problema da resolução do teu espectrômetro. Então você pega um espectrômetro com melhor resolução, você consegue identificar melhor. Né? Então esse é o poder de resolução, a gente chama de R. Tá? E ele é dado por quem? Opa! Ele é dado por lambda dividido pelo nosso delta lambda. Quem que é o delta lambda? Delta lambda é o nosso lambda linha menos o lambda. Né? Quem é o lambda linha? É aquele comprimento de onda muito próximo do lambda. Então, o nosso R se chama poder de resolução cromático. Então, um exemplo, por exemplo, né? Olha, quando o átomo de sódio ele é aquecido, ele emite intensamente comprimento de onda no amarelo em dois comprimentos de ondas no amarelo. O 598 nanômetros, lambda, né? E 598 por 59 nanômetros. Então, quem nós temos aqui? Ó, nosso lambda é o 598 nanômetros. Quem que é o nosso lambda linha? É o lambda mais o 0,59, né? Então, 598,59 nanômetros. O poder para eu ter um espectrômetro, para saber que o sódio, quando aquecido, ele libera dois comprimentos de onda no amarelo e não um só, eu preciso ter um espectrômetro. Peraí, deixa eu apagar aqui. Um espectrômetro com, no mínimo, uma resolução igual a quem? 588
né, que é o nosso lambda, lambda linha menos lambda, né? O delta lambda aqui, eu podia já colocar o 0,59. Então, no mínimo, eu preciso de um espectrômetro com poder de resolução cromático de 1014. Claro que é adimensional, porque nós temos comprimento de onda em cima e delta lambda também é comprimento de onda. Então, vejam que quanto maior, né? Então, deixa eu só colocar aqui, ó, o nosso R está lá, mas eu vou colocar de novo aqui, né? Então vejo que quanto maior é a diferença de comprimento de onda, menor pode ser o meu poder de resolução. Eu não preciso de um equipamento tão potente. Agora, quanto mais próximo um comprimento de onda do outro, ou seja, menor esse valor aqui, aí eu preciso de um poder de resolução maior. Então veja, este equipamento aqui com poder de resolução de 1014, ele até dá para ver o sódio, mas não vai ser tão bom. Então, você aconselhável, você quer ver o sódio amarelo nesses dois comprimentos de onda, o aconselhável é o quê? Comprar um poder de resolução, sei lá, de 2000, né? Bem maior, e aí você consegue melhor, tá? Então, veja que agora a gente pode ver como que a gente pode, né? Porque, beleza, este aqui, essa equação aqui, é a definição, né, do poder de resolução. Mas como eu consigo associar essa definição com as características do nosso sistema, né, com o tamanho, número de fendas, largura de fenda e assim por diante. Como a gente consegue isto, né? Então vamos lá, é isso que nós vamos fazer. Então vamos pensar aqui. Isso aqui é importante a gente ir com bastante calma. Para a gente ter um máximo, né, sistema de rede de difração, a gente vai ter um máximo quando a diferença de caminho é m lambda, certo? Quando a diferença de caminho é m lambda, nós temos um máximo, né? Porque é um comprimento de onda, um número inteiro de comprimentos de onda. A gente viu na videoaula passada, que qualquer coisa vocês voltam lá, né? Que a diferença de caminho para o primeiro mínimo ao lado do máximo central, né? Ao lado de um máximo principal, não, deixa eu mudar aqui. Né? Porque o central é até mais simples, né? Mas é temos vários principais, né? Principal é dado por, né? A gente viu isso na videoaula passada, m lambda, lambda sobre n. Quem que é o n? É o número de fendas. Certo? A gente viu isso aqui. Então, de novo, aqui em amarelo é para a gente ter a posição, né, diferente caminho para eu ter um máximo, o máximo principal. Né? Aqui escrito em azul, este aqui é o caminho para eu encontrar o primeiro mínimo ao lado de um máximo principal. Então, eu tenho lá o máximo principal. Para eu chegar aqui, a diferença de caminho aqui é m lambda. E aqui está... Então, e esse aqui, a diferença de caminho para chegar aqui é m lambda, lambda sobre n, onde n é o número de fendas. Então, vejam. Se eu tenho dois comprimentos de onda muito próximos, como que eu faço para conseguir distinguir eles? O mínimo que tem que acontecer é que se o primeiro comprimento de onda tem o máximo aqui, ó, o próximo comprimento de onda, o mínimo que tem que acontecer, o próximo comprimento de onda tem que estar aqui. Aonde que seria o primeiro mínimo deste comprimento de onda aqui, vai ser o máximo do meu próximo comprimento de onda. Se for antes disso, eu vou ver uma coisa só. Né? Vou ver isso aqui. Se for depois, beleza. Não tem problema. Então, a gente está querendo buscar o mínimo. Tá? Então, vamos lá. Que eu acho que está escrito aqui em branco. Né? Então, para conseguirmos distinguir dois comprimentos de onda próximos, precisamos que o máximo principal do lambda linha, né, que o lambda da linha tem um comprimento maior, então se vocês lembrarem, né, nós temos lá d seno θ é igual a m lambda. Então, quem que vai ter que estar... Quem acontece primeiro num θ menor? O lambda menor. Então, o lambda maior, que é o lambda linha, ele vai ter que estar no mínimo do lambda.
tá? Então vamos lá, vou ler aqui com calma porque é bem importante essa parte. Então, para conseguirmos distinguir dois comprimentos de onda próxima, precisamos que o máximo principal de lambda', que é o maior, né, esteja localizado no mínimo do primeiro mínimo de lambda. Certo? Então, o caminho lambda' tem que ser este caminho aqui, a diferença de caminho. Certo? Por quê? Porque essa diferença de caminho nos leva ao primeiro mínimo do lambda, né? Do comprimento de onda lambda. Opa, o que eu fiz aqui? Então, o que nós vamos ter? Quem que é o máximo principal? É o m lambda', né? O lambda, m lambda' leva ao pico. Tá, peraí. Deixa eu fazer aqui, ó. Vou fazer assim, ó. Vamos mudar a cor. Então, este aqui é o nosso lambda', né? Do lambda'. E esse aqui é o nosso lambda. Então, observe que essa diferença de caminho aqui é o m lambda mais lambda n. Essa diferença de caminho é aonde que o nosso lambda' tem que estar. Mas eu quero um máximo dele. Então, se eu quero um máximo do lambda', né, essa diferença de caminho, em termos de linha, essa diferença de caminho vai ser m lambda'. Né? Então, vejam, quando isto aqui for igual a isto aqui, nós vamos estar, o que nós estamos dizendo? Que é o lambda', o máximo dele vai estar posicionado no primeiro mínimo. Então, basicamente, é isso que foi feito aqui. Né? Então, m lambda' vai ter que ser igual a este m lambda, lambda sobre n. Observe, mas quem é lambda'? Lambda' é lambda mais delta lambda. Então, eu coloco aqui o m vezes isso aqui. Olha só, este cancela com esse. A gente chega na conclusão que m delta lambda vai ser lambda sobre n. Delta lambda vai ser lambda sobre mn. Olha só, com calma aqui. Este m vem para cá, né? E aí fica aqui. Mas vejam, o mn, deixa eu fazer aqui, ó. O que nós vamos ter aqui, ó? mn é igual a lambda sobre delta lambda, certo? Esse veio para lá e esse outro veio para cá. Então veja que se mn é lambda por delta lambda e lambda delta lambda é o nosso poder de resolução, pronto, encontramos. Poder de resolução, ele é dado por m, o número de fendas. Então o que acontece? Quando a gente aumenta o número de fendas, a gente aumenta o poder de resolução. Então a gente já imaginava isso, né? A gente já imaginava, porque cada vez fica mais estreito. E olha só que legal aqui, né? Nessa imagem. A gente tem, é claro que no zero a gente não tem como distinguir, mas olha que próximo, olha o limite que estamos aqui, né? De próximo que está essas duas cores, o violeta e o azul, né? Então, esse tem um poder de resolução que você consegue. Aumentando o número de fendas, eles vão se separando ainda mais, e aí a gente consegue definir melhor ainda. Né? Mas, claro, tem um limite de preço, físico e etc. Várias consequências para você aumentar, né, em termos de valor e etc. Bom, então o que a gente pode concluir que quanto maior o número de fendas, maior vai ser o poder de resolução. E também que quanto maior o nosso M, a maior ordem, também melhor será a resolução para a gente encontrar. Então, às vezes, na primeira ordem, você
não consegue distinguir dois comprimentos de onda, e na segunda ordem você consegue. Tá? O problema é que tem um limite que às vezes você não consegue ver muitas ordens, né? Então também não adianta se basear por isso. Mas às vezes na segunda ordem você consegue enxergar, então você vai lá, busca aumentar o número de, de fendas para tentar enxergar, por exemplo, na primeira ordem, né? Então há uma resolução. E para a gente terminar, e aí a gente finaliza, espera aí que a câmera travou, deixa eu ver. Então, a gente vai agora para o termo de dispersão. O que é dispersão, né? Dispersão é a separação angular delta-θ por unidade de comprimento delta-lambda. Então, a gente chama de dispersão da rede. Ou seja, o quanto você consegue perceber, né, da variação angular pela variação do comprimento de onda, né? Então, a dispersão ela é dada pelo delta-θ dividido pelo delta-lambda. Então, o que a gente tem? O delta-θ é a separação angular entre os máximos principais de dois comprimentos de onda, tá? E o delta-lambda é a diferença entre dois comprimentos de onda próximos. Então, vejo que agora é um pouco diferente da resolução. Agora eu quero saber o quanto eu consigo de separação angular entre dois comprimentos de onda próximos, né? O poder de resolução era o quanto é o mínimo para eu conseguir separar dois comprimentos de onda próximos, enquanto o poder de resolução. Agora não, agora eu quero saber a informação. Qual é a dispersão que eu tenho para esse sistema? Então tá, eu olho qual é a diferença de comprimento. Eu olho onde está o pico do primeiro, o ângulo, olho onde está o pico do segundo comprimento de onda, a diferença desse ângulo entre o primeiro e o segundo, dividido pela diferença de comprimento de onda, me dá a dispersão. Tá? Vejam, para que linhas de comprimento de onda aproximadamente iguais apareçam com maior separação possível, é melhor que a rede tenha a melhor dispersão possível. Né? Então agora eu não estou interessado no mínimo distinguir, eu quero separar o máximo possível. Né? Então, claro que se quanto mais próximo quanto isso aqui, quanto mais próximo ao comprimento de onda, menor fica o delta lambda, certo? E aí eu preciso ter uma dispersão muito maior para enxergar. Quanto maior a diferença do comprimento de onda, menor fica o delta lambda. Então eu não preciso de uma dispersão muito grande para conseguir definir bem. E é claro, quanto maior a distância do pico, né? Então geralmente a gente pode ver que o delta-θ pode ser dado por d delta-lambda, né? Então a gente também tem uma ideia melhor, né, de qual posição angular que a gente consegue melhor, largura angular. Bom, então para uma rede de fração, então agora vamos tentar buscar pelas relações que nós temos, né? Então para uma rede de fração, espaçamento D, tá, entre as fendas, a gente vai ter que os máximos principais vão ser D seno θ, M lambda. Então o que a gente pode fazer aqui? A gente pode... Nossa, travou de novo a câmera. Destravou. Não foi mais rápido. Então vejo que para pequenas diferenças, o que a gente faz? A gente deriva, né, para ver a pequena variação. Então o que a gente acontece? Quando a gente deriva, vai ser o D é constante, a derivada de seno é cosseno de θ, mais a derivada do argumento, que seria o dθ. Mas a gente não está interessado por ser infinitesimal, a gente quer uma pequena diferença. Então vai ficar cosseno de θ, delta θ. E m, a derivada de lambda, vai ficar, que seria d lambda, infinitesimal, mas a gente quer uma pequena variação, então a gente diz delta lambda. Então a gente consegue encontrar uma relação de delta θ por delta lambda, que vai ser m, que é o nosso a posição do... Fugiu o nome. Os principais, né? Nossa, fugiu o nome.
ordem, né? Onde que o M é a ordem. Então, a gente vai ver que a gente vai ter que o... Opa, cadê a caneta? Né? Então, a gente acha o delta θ por delta lambda vai ser a ordem dividido por d cosseno θ, e aqui está a equação da dispersão em função da nossa rede, né? Então, observem que a resolução, o poder de resolução, ele depende do número de fendas e da ordem, né? Agora, o poder de dispersão, ele depende da ordem também, mas não depende do número de fendas, ele depende do espaçamento entre as fendas. Então, quanto mais a gente aumenta o espaçamento entre as fendas, a gente perde dispersão, então isso é ruim. Quanto mais a gente diminui o espaçamento entre as fendas, a gente ganha em dispersão, né? Também, quanto maior a ordem, melhor a dispersão. E quanto maior o ângulo, o que acontece? Quanto maior o ângulo, menor fica o cosseno de θ e maior dispersão. Então, para ângulos maiores, a gente tem uma dispersão maior, né? Então, se você pensar que no centro não há dispersão nenhuma, né? No M1, quanto mais longe vai ficando, maior a ordem, maior o cosseno, melhor vai ficando a tua dispersão, né? Então, basicamente, o que eu já falei, né? A dispersão aumenta quando o espaçamento das fendas decresce, e para ordens superiores temos uma dispersão maior, né? Então, fechou essa parte. Acho que essa semana ficaram 3 vídeos bem densos, né? Esse aqui um pouco menos, mais texto e mais discussão. Mas os 2 primeiros de bastante conta, né? Bastante atenção. E a gente está quase terminando essa parte de interferência e difração, né? Falta a gente discutir a difração quando tem obstáculos redondos, e falta a gente discutir a difração de raio-x. Após a gente fazer essas 2 discussões, a gente já vai para a parte de polarização, tá certo? Então, ficamos aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!